Olá, pessoal! Acabamos de fazer a live com o Dr. Rodrigo. Ele entende muito da área e agora a gente vai migrar para um outro departamento de assunto com uma outra gênia no assunto. Ela é a advogada Ana Paula Gimenez. Ela vai falar bastante sobre a área de relacionamentos com a gente. E eu convido todos vocês a continuarem aqui com a gente. Ela é uma advogada muito competente, muito conhecida e vai ser uma honra aqui para mim receber na minha live. A gente vai falar sobre os relacionamentos do ponto de vista do direito, né? Porque geralmente a gente ouve muito falar dos relacionamentos do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico. E hoje vai ser muito interessante justamente pelo lado do direito. Como que o direito enxerga o relacionamento. E ela tem um ponto de vista extremamente interessante para passar para a gente. Oi, Olá, doutora Ana Paula. tudo bem? Tudo bem? Não tava conseguindo te enviar a solicitação. Hoje meu Instagram tá com esse problema aí, não sei o que está acontecendo. Eu agradeço muito o aceite do convite para a gente falar de relacionamentos sob a ótica do direito. Eu acho que Sim. você tem muito conhecimento para passar para todos nós aqui. Eu que agradeço o seu convite, viu? Muito bom, eu adoro falar desse assunto, né? Eu falo assim, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de amor também, então um assunto legal e eu super agradeço o seu convite e vamos falar, né, hoje. Hoje tem muito para render. E eu já gostaria de começar assim, com tudo, né? Os relacionamentos, por que eles terminam de modo geral? Sempre vai ser um início, meio e fim? Ou é possível, é possível durar para sempre? Todo relacionamento termina, tá? Olha, Todo. Porque ou vai terminar com uma separação, ou vai terminar com um divórcio, ou vai terminar com a morte de alguém. Então, assim, a gente tem que se preparar para o fim, porque todo relacionamento um dia vai terminar por um motivo ou por outro, né? A morte não tem como a gente impedir, né? Que a gente sabe que a gente nasce um dia qualquer, né? A gente vai partir desse plano, né? E cada um com a sua crença, o que pensa, né? A gente vê nessa época de pandemia que a gente já não tem mais controle sobre nada, então assim, a gente sabe que um dia as coisas vão acabar. Agora, quando ocorre uma separação, num namoro, um término de namoro, ou um término de casamento, de uma união estável, aí tem algumas coisas que influenciam para terminar um relacionamento. Nenhum relacionamento termina por culpa de alguém, tá? Sempre os dois têm uma parcela de culpa desse término. Então, aquela visão, o culpado, o inocente, o bonzinho e o ruim, não, se a gente for avaliar mesmo, todo mundo contribuiu de alguma forma para que aquele relacionamento terminasse. Mesmo que em pequena parcela. Então, assim, a pessoa, por exemplo, que trai, a gente fala assim, nossa, mas a gente julga muito e tem diversas dinâmicas para uma traição acontecer, por exemplo. Mas não tem um culpado e um inocente. Vai saber como aquela outra pessoa tratava, ou se tinha algum distanciamento entre eles, ou se a pessoa está repetindo um padrão familiar da família dela. Outra coisa que também termina os relacionamentos é violência, é a falta de respeito, entendeu? Porque a gente fala, a violência, ela começa muito silenciosa, tá? Então, ela começa com os ciúmes, que no começo você acha bonitinho, ela começa a pessoa querendo controlar as coisas da sua vida, ela começa a pessoa te colocando para baixo, então você é isso, você é aquilo outro, só críticas, críticas e mais críticas.
E isso as pessoas vão achando normal no relacionamento, mas não é normal no relacionamento, tá? Não, não. Ou, ai, olha, isso aqui você faz errado, fulana faz melhor, ou essa roupa não tá legal. Sabe assim, quando vai, tipo, olha, todos os seus ex foram uma porcaria, entendeu? Ou você me quer e eu vou salvar a sua vida, ou você vai para aquelas pessoas que te tratavam mal. Então, assim, denigre imagem de pessoas que nem conheceram, sabe? Então, assim, essas coisas vão deixando a estima da pessoa muito baixa, né? E é uma forma de começar uma violência, porque aí depois vem os xingamentos, tá? Depois vem o vai, tananã, entendeu? E aí começa assim um desrespeito. É um pulo para ir para uma violência doméstica, para o empurrão, para um puxão, entendeu? Até virar violência mesmo. Então a gente fala que é o ciclo da violência. Depois aquele que agrediu, ele se sente mal, aí ele pede perdão, a outra pessoa acha que ele vai mudar, que as coisas vão mudar, mas dificilmente as coisas mudam. E é muito difícil você sair de um relacionamento abusivo, né? Porque tem a parte boa, o abusador, muitas vezes, ele começa sendo muito carinhoso, entende? Ele começa a ter aquela paixão louca. Então, no início de um relacionamento abusivo, você se sente muito amada, muito querida. Só que isso daí é uma forma de manipulação, na verdade. Não que não existam pessoas que realmente sejam boas, que realmente sejam carinhosas, tá? Mas assim, as características do abusador é assim, ele te dá muito, mas ele te exige demais. E aí o relacionamento termina também. Então eu já falei traição, eu já falei a morte, né? A violência doméstica, o que faz também os relacionamentos terminarem. As pessoas vão mudando ao longo da vida. Então, eu não sou a mesma Ana que eu era há 1 ano, 2 anos atrás. A gente vai mudando os nossos comportamentos, os nossos valores, a gente vai transformando nossas crenças, né? E o outro também vai mudando. Então, às vezes, aquele casal que se casou e tinha o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, eles foram mudando e se perderam. E aí, cada um se transformou em outras pessoas. Então, se perdem também, né? Exatamente. Eu acho que muito se usa o vitimismo colocando a culpa no outro, mas cada um vai para um lado, né? Cada um evolui de uma forma diferente. E eu acho que tem tudo a ver isso, que a gente está sempre em transformação e no casamento não deixa de ser também. Sim, e também assim, por exemplo, a chegada de filhos muitas vezes é difícil. Então, aquela mulher, ela passa a ser apenas a mãe ou o pai, não consegue mais ver a esposa como mulher, só como mãe do filho. Então, muitos casais se divorciam, se separam com filhos pequenos. E eu falo que relacionamento é você cuidar todos os dias, entende? Não adianta ser, nossa, super romântico no começo e depois não olhar na cara. Eu falo, regar. Eu aprendi isso com a minha mãe e meu pai, que são casados há 50 e poucos anos, que é você regar todos os dias, é você ter a sua parcela, você tem que ter paciência, você tem que ter respeito, você cuidar, você pensar no outro, é o equilíbrio de troca entre o dar e receber. Então, você tem que dar na mesma proporção que você recebe, porque geralmente aqueles relacionamentos que um dá muito. Então, por exemplo, nossa, eu fiz tudo por ela e olha o que ela tá fazendo comigo. Eu fiz tudo por ele e ele me traiu. Por quê? Porque quando você dá muito, você fica cobrador. E o outro se sente endividado e ele acha que ele não tem, inconscientemente, ele não tem como te pagar. Então, ele arruma uma forma de sair fora daquele relacionamento. Então, assim, são inúmeras coisas. Ciúmes, né? Que às vezes nem é abusivo, mas o ciúmes faz com que os relacionamentos terminam. Ou era apenas uma paixão que não conseguiu transformar em amor, né? Então, aí acaba aquela paixão louca e o amor não prevalece. É muito interessante. Você falou dos ciúmes. Eu acho que o ciúmes é muito tóxico, né? Se quando é usado muito assim, porque
um acaba querendo limitar totalmente a vida do outro, né? Só pensa em si mesmo e não no outro. Sim. Ou você querer transformar o outro. Ninguém consegue transformar ninguém, né? E no Exatamente. início, quando a gente está apaixonado, apaixonada, a gente projeta nossas coisas no outro, né? E a gente acha que vai fazer o outro ser o ideal pra gente, mas a gente tem que encarar que muitas vezes é melhor você terminar numa fase dessa de paixão, porque é mais fácil do que você já ter perdido um tempão e depois ver que não era nada daquilo que você queria, entendeu? Claro que todo mundo que passa na sua vida te ensina alguma coisa. E você também ensina para a pessoa, né? Todas as pessoas, numa live, um amigo, um relacionamento, a gente vai aprendendo. Eu falo que o universo traz as pessoas certas para o nosso aprendizado, que muitas vezes a gente não entende e a gente fala, por que eu estou passando por isso? Mas tem um porquê você está passando por isso. A gente você tem que mudar a pergunta, não é porque eu estou passando por isso, é para que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender? O que eu preciso tirar dessa história? O que eu preciso tirar dessa experiência, né? Nossa, a gente está É, recebendo várias perguntas aqui. exatamente. É, e, e pegando um gancho no que você falou, a gente também se pergunta por que que a gente agiu daquela forma, né? Quando A gente erra, somos seres humanos, não somos perfeitos, entendeu? A gente vai errar 1000 vezes. Só que o bom é a gente tentar acertar, entendeu? É a gente se melhorar a cada relacionamento e não a gente se piorar a cada relacionamento. sim, E se você tá com alguém agora, você tá com a pessoa certa, alguma coisa você tá aprendendo, né? exatamente. Até você citou as perguntas, a Stephanie está perguntando aqui o que fazer para não idealizar tanto o primeiro relacionamento. Olha, segundo Bert Hellinger, o primeiro amor é inesquecível para todas as pessoas, tá? Então, aquele seu amor da adolescência, ele é inesquecível. Sempre vai ser o mais forte da sua vida, assim, no sentido de quando a gente é adolescente, a gente não pensa, não raciocina. Então, assim, não tem como você não idealizar. A vida é feita pra gente quebrar a cara, tá? Só que você vai deixar de viver as coisas, entendeu? É idealizar o menos possível. Não existem pessoas perfeitas. A gente tem que, com os anos, né? Eu tenho 43 anos agora, assim, com os anos a gente aprende que somos imperfeitos e o outro também é imperfeito. Então é ajustar as imperfeições para as coisas darem certo. Então, se você idealizar o príncipe encantado, que é perfeito, é bonito, tem uma ótima condição financeira, te trata maravilhosamente bem, não tem defeito, é companheiro, é carinhoso, é romântico, é honesto. Se você idealizar isso, algum defeito ele vai ter, que não reclama de nada, não tem. E mulher também, por quê? Porque a gente é da geração que não existe príncipe encantado, mas tem muitos homens que procuram uma princesa encantada. Então é bom os homens estarem conscientes também que a princesa encantada não existe, porque sempre vai faltar alguma coisa. Se for muito perfeita, não, tem alguma coisa errada, não sei o quê, porque ninguém entendeu? Então, assim, antigamente falava, as mulheres buscam o príncipe encantado, mas hoje em dia eu vejo muitos homens procurando a perfeição, né? E não existe para nenhum dos dois lados. É sempre em busca da perfeição e a perfeição não existe, né? Existem pessoas reais e relacionamentos reais, não é? Sim. Isso também vale para os relacionamentos entre os dois homens? Sim, independente, entre duas pessoas, tá? E quando eu falo Sim, de homem e mulher, é entre duas pessoas, vale para todo claro, mundo. exatamente. É, e, e você citou os abusos psicológicos, né? Sim. E a violência psicológica nas relações tem muito caso, né? Que a gente vê na televisão, na internet.
como que isso vem acontecendo nas relações? Então, existem várias síndromes, né? Que é de violência, como eu já disse, o que é a violência psicológica, que ela começa devagar, né? E a gente não vai percebendo, e quando você vê, você já tá você já tá destruída por dentro, né? A gente tem uma coisa que se chama gaslighting, por exemplo, que o que é o gaslighting? É o cara que manipula. Quando eu falo cara, não é só homem que faz isso, tá? Mulher também pode fazer. São as pessoas que manipulam situações para que você se desestabilize e que você pareça louca. Então, por exemplo, o cara vai lá, paquera um monte de mulher na internet. Aí você fica brava, você discute, ele fala: "Imagina, ela é louca". Entendeu? Ou o cara te fala alguma coisa extremamente ofensiva e ao invés de te pedir desculpa, ele fala: "Não, mas você brigou comigo primeiro. Você tá louca", entendeu? Então, assim, são pessoas que manipulam situações para fazer te parecer louca, até que você própria duvide da sua capacidade mental. Então, tem muitas mulheres, principalmente, serve para homens também, que chegam em consultório de psicologia, em consultório de psiquiatria, para saber: "Nossa, eu acho que eu tô louca". Mas na verdade não, ela tá sofrendo um tipo de violência psicológica que chama gaslighting, tá? Uhum. E aí tem, por exemplo, também a síndrome do Dom Juan. O que é a síndrome do Dom Juan? É aquele cara que te estuda, aquele cara ou aquela mulher, tá? Quando eu falo cara, desculpa, gente, mas é assim, aquela pessoa que te estuda e vê todos os seus gostos, tudo que você quer, tudo que você pensa. E quando ela chega em você, ela já chega como se fosse o teu perfil ideal, entendeu? Então, se é importante para você a aparência, ela chega falando de aparência. Se é importante para você filhos, ela chega falando de filhos. Se é importante para você espiritualidade, ela chega. Então, ela monta o perfil perfeito para te conquistar. E aí, só que o Dom Juan, ele é assim, quando ele te conquista, você perde a graça para ele. Então você acha que você está conhecendo a pessoa dos seus sonhos, só que quando ele te conquista, acabou a graça, porque a graça é a conquista. Aí ele vai para a próxima vítima e você fica se perguntando: o que eu fiz de errado? Que essa pessoa nossa, parecia que estava tão apaixonada, que a gente tinha tudo a ver, que as nossas ideias batiam, quando de repente acabou a graça, não quer mais, entendeu? Então você se questiona, você fala: o que eu fiz de errado? Na verdade, você não fez nada de errado. Nada de errado, a pessoa é psicopata, entendeu? Assim, eu não sei se é psicopata, mas assim, é uma síndrome que ela tem, que ela não se sente segura o suficiente para se aprofundar nas relações. Entende? Ela tem as inseguranças dela, ela tem medo de ser deixada, ela tem medo de sofrer, ela acha que ela não é boa o suficiente. Então, para ela se manter com o psicológico bom, ela faz isso, entendeu? Para manter o ego dela bom, ela faz isso, ela sai em busca de conquistas. Então, assim, são muito. Se a gente for ver, tem um narcisista. Então, se a gente for ver, são várias. A violência psicológica, o relacionamento abusivo, ele tem vários olhares, né, que precisam ser vistos, e é muito difícil a gente perceber, porque quando a gente vê, a gente já está envolvida, a gente já não quer perder as coisas boas, porque geralmente o abusador, ele oferece coisas boas também, tá? Só que cada vez mais as boas diminuem e as ruins permanecem. Aqui, ó, nossa, tem casamentos que parecem mesmo só parceria de negócios. A violência emocional também. Infelizmente, muitas pessoas, elas moram na mesma casa, elas têm uma vida, tipo assim, elas têm uma vida socialmente aceitável, assim, nossa, que família linda, de comercial de margarina, mas quando você vai ver a convivência dentro daquela casa, aquele casal já não dorme mais juntos, já não estão mais juntos, já é tipo, ou ficam juntos por causa de filhos, o que é um grande peso para os filhos. Eu não sou favorável à separação, a divórcio.
Eu falo que eu já perdi muitos clientes que foram fazer consulta comigo e acabaram não se divorciando por uma conversa que eu tive com essas pessoas. Então, assim, não é porque eu sou uma advogada familiarista que lido com divórcio que eu propago isso, que eu acho que as pessoas têm que se divorciar na primeira dificuldade. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que tentar fazer dar certo, mas tem que tentar fazer dar certo com amor. Qual é o exemplo que você quer dar para o seu filho? De um relacionamento que vocês não se olham na cara, que vocês não dormem juntos, que vocês têm apenas uma casa e cuidado com os seus filhos? Ou você quer ter você quer dar o exemplo do seu filho de um relacionamento que tenha amor, que tenha carinho? Porque assim, eu vejo meus pais hoje com 50 e poucos anos de casado, super carinhosos, dormem abraçadinhos, se beijam até hoje, são idosos, mas tipo, com um carinho. Então, esse é o exemplo que eu tenho em casa e esse é o exemplo que eu gostaria de dar para minhas filhas. Então, acho que as pessoas têm que ver qual é o tipo de exemplo que elas querem dar. Vale a Ah, pena você perder uma vida por um negócio? Eu não sei. Tem pessoas que vale. Então, é é, isso. é perfeita a explicação. E antes de eu continuar aqui, eu tinha feito umas perguntas, mas existe muito na internet e na televisão também a visão machista de que o homem, claro, existem várias relações, ó, homem, mulher e mulher, mas de um modo geral existe uma visão machista de que o homem busca o visual e a mulher busca a segurança financeira. Como que você enxerga isso? Então, o que eu acho, né? No Brasil, tá? No Brasil, eu te falo isso porque eu faço doutorado fora do Brasil e eu sou diretora de uma instituição que é fora do Brasil, então eu faço muitas coisas fora. No Brasil, o brasileiro, ele é muito visual. Então, a gente não pode generalizar, porque fora daqui, na Argentina, por exemplo, as pessoas são muito mais, elas se conectam muito mais pelo que você é, pelo seu intelectual e pela pessoa que você é e não só pelo físico, tá? Então, aqui eu já acho que tanto é que o Instagram vai me bugar agora, eu acho. O Instagram, ele tem o brasileiro é um dos maiores usuários, por quê? Porque o Instagram é imagem, tá? Então, a gente vive voltado, eu falo muito isso no meu livro, Divorciei Agora, como as pessoas se voltam para a casca, tá? Então, assim, eu penso um pouco diferente das pessoas do mundo. Eu acho, assim, que é muito mais legal a gente olhar verdadeiramente quem são as pessoas, porque um dia essa casca aqui vai acabar, né? Ninguém vai ser lindo para sempre. Um dia a gente vai morrer, vai deixar, depende da religião que você tenha, mas a gente vai acabar. Então, assim, o que é o mais importante? Você cuidar do visual e às vezes você tá com uma pessoa linda, maravilhosa, mas que não conversa, não te preenche, você não tem uma sintonia de carinho mesmo, de ideias. E o que é mais difícil hoje em dia, eu acho, é a gente se aprofundar nos relacionamentos. Porque sair com alguém bonito todo dia, qualquer um pode sair, entendeu? Você pega o cardápio do Instagram, da internet, do Tinder, do Happn, do não sei mais o quê, e você sai com quem você quiser. Você inventa uma mentira e você sai. Mas assim, e as relações profundas? O que realmente faz feliz? Não é as coisas simples da vida, é você passar horas com as pessoas conversando sobre o que você gosta, é você estar no lugar mais chique do universo ou no mais ruim do universo, mas tá bem por estar com a pessoa. Então, acho que tá faltando um pouco disso nas relações, sabe? Um pouco de realidade. Veio o coronavírus para mostrar pra gente o que realmente é importante. Se antes a gente tinha aquela cultura, os solteiros, por exemplo, saia beijando. Hoje em dia você já não pode mais fazer isso, que tem um vírus, entendeu? Então, assim, é muito, muito importante a gente enxergar de outra maneira os relacionamentos. A gente precisa se aprofundar nisso. Não dá para ser mais superficial. O que está deixando as pessoas com um grande número de depressão, de síndrome do pânico, de remédios tarja preta, é essa superficialidade. O querer ser perfeito e perfeita. Nunca teve tantos procedimentos estéticos, plásticas,
consumo de bebidas alcoólicas, drogas, porque as pessoas não estão felizes. Essa busca da perfeição, que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua, é mentira, entendeu? Todo mundo tem problema, eu tenho problema, você tem problema, todos nós, não é fácil para ninguém. Eu tô aqui, posso ter 1000 problemas na minha cabeça, entende? Ou na minha vida. E as pessoas não sabem, você é a mesma coisa. Então, não se iludam com rede social, não se iludam com a ilusão que o mundo te passa. Seja É, real, entendeu? e, Saiba e que tem os problemas e que você vai ter que enfrentar tudo isso. E que o outro também tem os problemas. Essa busca pela perfeição está deixando as pessoas doentes, entendeu? eu concordo plenamente. Você deu uma grande aula aqui pra gente. Eu até lembrei de uma frase do Leandro Carnal, onde ele diz que o Instagram é a vida que a pessoa gostaria de ter. Sim. Não representa a vida real dela, né? Sim, É a, obviamente. Porque ninguém mostra quando tá doente, quando tá passando mal, quando tá triste. não, e também tem as pessoas que fazem o contrário, que elas são a vítima. Então, sempre a vítima. O que ela quer? Ela quer aliados no Instagram, entendeu? Então, assim, ela não é a perfeita, mas ela é a mais sofrida, mais vítima. Então, assim, as pessoas manipulam as outras do jeito que elas querem. E a vida não é isso, né? A gente tem que ser real, todo mundo tem problemas. Os relacionamentos, é difícil a gente se aprofundar em relacionamento. Por quê? Porque no relacionamento reflete tudo que precisa ser trabalhado em nós, tudo que precisa ser curado em nós, né? Geralmente vem aquele relacionamento da sua vida com aquilo que você precisa se olhar, né? E a gente pergunta, nossa, por que isso está dando errado, né? Ou, nossa, era tão bom e de repente as coisas pioraram. Mas não é, a gente tem que entender o porquê a gente está passando por isso, por aquilo, pelo outro, né? E tá atento a tudo que acontece. É como eu falei, as coisas são muito. A gente é muito julgador, sabe? Sim. Sempre a gente quer rotular, a gente nem conhece o relacionamento do outro, mas a gente quer rotular o bonzinho e o inocente. E o inocente e o ruim, entendeu? E não existe. Todo relacionamento termina por algum grau de culpa de um dos dois, tá? Eu sei que muitas pessoas estão me vendo aqui, devem estar pensando, não, mas eu nunca fiz nada, ele, putz, ele me traiu, e não sei o que, e não sei o que lá. Assim, eu já fui traída. Então, assim, eu sei o que contribuiu para isso. Eu sei o porquê eu fui, entendeu? Não que tenha uma justificativa, né? Eu sou contra, mas eu analisei os meus atos. Eu acho que isso que todo mundo tem que analisar também. A sua situação, o quanto você contribuiu ou não, o espaço que as pessoas têm. Não adianta a gente viver uma vida de mentira. Depois da Covid, né? Isso mostrou que as pessoas buscaram aumento do número de divórcios. Por quê? Porque as pessoas buscaram o relacionamento da nova era, entendeu? O relacionamento da nova era já não dá mais para ser só de mentira. Não dá para ser só por conveniência, tá? Porque muitas pessoas ficam juntas por conveniência. E aí se acostumam com aquilo e esquecem do que é o amar. Acaba por falta de amor. A falta de amor pode ser uma das causas, como eu falei no começo. Falta de amor, as pessoas mudaram muito, relacionamento abusivo, a traição, os filhos que mudam muito o relacionamento. Então, é saber lidar com essa parte de quando chegam os filhos. Então, são muitos e muitos fatores que fazem os relacionamentos acabar. Mas a boa notícia é que a gente também sabe como um relacionamento pode dar certo, né? Não Ah, é, sim. não, né? A gente tá fazendo uma live só de fim, não, né? O Rodrigo já sabe que não é só isso, né? Exatamente. É, existe, existe. Eu até ia fazer uma pergunta, como que um Agora relacionamento dá, vai.
Como que um Pode fazer. relacionamento dá certo e para ser saudável, né? Porque a gente está realmente focando nos términos, mas tem esse lado também. Sim. Bom, acho assim que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue ver os nossos próprios defeitos, as nossas próprias limitações e saber até onde a gente pode chegar com o outro. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, mais chance a gente tem de dar certo com as outras pessoas, né? É, o que acontece? A gente tem o Bert Hellinger, que é um alemão que faleceu, ele criou as constelações familiares, que é uma terapia, mas eu vou falar dos princípios que ele fala. Ele fala que a gente tem uma tendência de repetir padrões da nossa família, tá? Então, muitos relacionamentos acabam, por quê? Porque a gente tem a boa consciência, ou seja, tudo que a minha família faz é o correto, tá? Então, assim, eu olho para o jeito do meu pai, da minha mãe, aquele jeito é o certo. Ó, meu pai me trata desse jeito. Aí você chega e fala para o marido, ó, você não me trata bem, não. Meu pai que me trata bem. Ou o cara fala, você não cozinha bem, não. Minha mãe que cozinha bem. Então, você querer exatamente as características da sua família faz os relacionamentos darem errado. Por quê? Porque as pessoas têm isso que chama boa consciência, que é seguir o padrão da família. Só que ao mesmo tempo que você está olhando para sua família, você não está olhando para o outro. O que precisa para o relacionamento dar certo? Precisa da má consciência. Ou seja, a gente precisa ser desobediente, a gente precisa desobedecer a nossa família. A gente tem que olhar o que a gente acha certo. Escrever a Isso própria história, né? e isso traz culpa pra gente muitas vezes, tá? A gente tem que olhar para o parceiro e deixar de olhar para nossa família. Então a gente tem que romper os padrões para dar certo, tá? Olhar um para o outro, agradecer, honrar seus pais por tudo que eles deram, tudo que eles te ensinaram, mas pedir dentro do seu coração licença para fazer diferente deles, tá? Eu acho que é uma das coisas principais que ajudam os relacionamentos a darem certo. Além disso, tem o equilíbrio de troca, o equilíbrio entre dar e receber. Então, você dá na mesma proporção que você recebe. Ou um pouquinho mais, depois você dá um pouquinho mais, o outro recebe e te dá um pouquinho mais. Porque neste equilíbrio de troca, as relações vão crescendo, vão sendo cultivadas. Então faz com que dá certo. Porque se desequilibra, se só um dá, ele fica o cobrador, o outro fica o devedor costuma sair do relacionamento, geralmente a pessoa que trai ou a pessoa que larga, tá? E o cobrador, muitas vezes o cobrador também pode trair, porque ele fala assim, nossa, tô fazendo tudo, essa pessoa não me reconhece, ai, não sei o quê. Eu não sou consteladora por enquanto, tá? Eu trabalho com advocacia sistêmica, tá? Mas não sou. Vou fazer a formação, mas não sou. Só faço advocacia sistêmica mesmo, respondendo aqui a pergunta. E outra coisa que faz os relacionamentos darem certo é a hierarquia, é respeitar quem veio antes. Então, não querer ocupar o lugar, tá? E de outra pessoa. Então, saber assim, teve o primeiro, o segundo, o terceiro, e nomeando os amores da sua vida. E é isso. Exatamente. E outra coisa que está muito em alta, né, por conta do isolamento social, são os términos na quarentena, né? Porque obrigou as pessoas a se relacionarem 24 horas por dia, a fazer home office. Como que tá Sim. essa situação? Ela é verdadeira? Porque as pessoas, elas olhavam para fora. Então, se elas estavam acostumadas a, tipo, com os anestésicos da vida, então era o trabalho, era a amiga no shopping, era o cara no futebol, era o happy hour, eles passaram a ter que olhar para a família, olhar para o relacionamento. Então, muitos relacionamentos terminaram por conta disso, porque a gente não teve mais todas essas distrações que a gente tinha, que era fora de casa, para ficar 24 horas em casa. Então, isso daí Exatamente. fez com que muitas pessoas repensassem. Ó, tem uma pergunta que eu vou responder. É possível voltar para a relação original e ser feliz depois da traição? Olha,
voltar à relação original depois de uma traição, eu não voltaria. Eu voltaria com a mesma pessoa, mas num outro tipo de relação. Porque se aconteceu uma traição, é porque aquela relação não tá boa. Nenhum terceiro entra numa relação que tá boa, tá? As pessoas falam muito do terceiro, da terceira pessoa. Então, é o amante ou a amante. O que acontece numa traição? São diversas dinâmicas. Por exemplo, o terceiro, muitas vezes, ele pode estar a serviço do casal. Ou seja, uma mulher que é sexualmente indisponível, o homem sai com outras, mas continua amando a esposa. Só que aquela esposa, ela prefere viver esse tipo de relação do que se relacionar com mais frequência intimamente com o marido. Tem outra que, assim, aquele casamento já está em crise. As pessoas já não estão mais juntas, nada disso. E, assim, não estão mais juntas no sentido de carinho, de amor, de respeito, de tudo. E vem uma terceira pessoa para mostrar isso. Que é essa justamente a tua pergunta. Quando chega essa terceira pessoa, provoca uma crise naquele casal. Que ou vai acontecer uma separação, ou aquele casal vai se acertar. Então, Olha, assim, vai ver que aquilo lá, tipo, não, foi uma ilusão, eu gosto mesmo da minha mulher, ou eu gosto mesmo do meu marido. Então, assim, não dá pra gente crucificar esse triângulo, nenhuma das três pessoas do triângulo. Pode acontecer também, por exemplo, que essa traição, ela ocorreu, por quê? Porque na família do marido ou da mulher, de quem traiu, tem histórico de traição. Então, por uma fidelidade, por um amor inconsciente que o Bert Hellinger fala, aquela pessoa trai só para repetir padrões da sua família, tá? Outra coisa é assim, a pessoa, ela tem medo de ser traída. Então, o que ela faz? Ela trai antes, entendeu? Ou ela tem medo de perder o outro. Então, o que ela faz? Ela trai antes, tá? Como uma forma... Ou tá acontecendo uma situação que ela não tá se sentindo bem. Então, ela vai lá e se vinga por uma traição. Ou... São tantas dinâmicas de uma traição que não é assim. Quando a gente olha uma traição, não é simplesmente olhar e crucificar, olha, traiu. Não. A gente tem que entender a dinâmica. Então, dá sim para voltar depois de uma traição. Não acho que traição é colocar um término definitivo num relacionamento. A traição, muitas vezes, ela pode trazer para aquele casal abalar as estruturas e se acertarem novamente, continuarem de uma outra forma muito mais saudável, ou ela vem mesmo para mostrar que já não existe mais relacionamento ali, cada um pro seu lado. Acho que eu respondi a pergunta. Perfeitamente, é exatamente isso que eu acho também. E agora, aproveitando que você é autora do livro Divorciei Agora, como que faz para uma pessoa, em geral, superar o fim do relacionamento? Então, eu te falei que todo relacionamento vai acabar, né? Ou com a morte, ou com a separação, divórcio, término de relacionamento. Com a morte, a gente não tem como controlar. Então, acabou, é uma dor muito difícil, tá? Só que com a separação e o divórcio é saber que foi responsabilidade dos dois, tá? Em algum grau. E por isso que é importante a gente se aprofundar nas causas daquele fim. Que quando você se aprofunda na causa do fim, as pessoas elaboram melhor esse fim. Então, é você ver por que terminou, é olhar as coisas positivas e negativas que aconteceram nesse relacionamento. É agradecer tanto pelas coisas positivas, que às vezes é uma nova profissão, são os filhos, são os bons momentos, né? E também as coisas negativas que ficam, que nos ensinam de alguma maneira, tá? Outra coisa. Aí, quando você olhou o negativo e o positivo, agradece o que é positivo dentro do seu coração. Lembrar que tudo começou com uma história de amor. Então, aquela pessoa que hoje você pode estar odiando, um dia você amou, tá? Então, lembrar isso, que tudo começou com uma história de amor, mas que aquele amor ficou doente e tá acabando.
Não é fácil, eu posso estar falando da maneira mais serena possível, mas eu já terminei um casamento, então, assim, depois de um tempo, vocês conseguem chegar neste nível, tá? Então, assim, é você agradecer, ver a sua responsabilidade, saber que começou com uma história de amor, liberar o outro. É muito importante, porque quando você libera o outro para ser feliz, tipo assim, não deu certo, então você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu, porque muitas vezes a gente quer ficar com o que é do outro. Não Sim. material que eu tô dizendo, quer ficar preso ao outro, sabe? Libera o outro, se libera e vida nova, entendeu? Às vezes não dá certo. Quem casa para separar? Ninguém. Todo mundo quer casar para sempre. Mas muitas É, vezes não é eu, possível, né? eu acho que é muito importante isso que você falou, né? De liberar o outro do ponto de vista psicológico, porque quando há um casamento, acaba perdendo a individualidade de cada um, né? E as duas pessoas se tornam uma só. E aí tem que. E a pessoa tem que seguir e se ressignificar, né? Achar a própria identidade. Aí, assim, mais do que nível psicológico, nível energético. Nem sei se eu posso tratar disso na live, mas assim, Não, à vontade. quando você se relaciona com uma pessoa, você fica com a energia daquela pessoa, entendeu? Então demora um tempo para aquela energia sair do seu corpo. Por isso que quando a gente tome muito cuidado com quem você troca a sua energia, tá? Você troca a sua energia. Por isso que eu falei tanto de relacionamentos superficiais e relacionamentos profundos. Porque você precisa tomar cuidado com quem você troca a sua energia, porque você vai absorvendo as energias, as manias da pessoa, o jeito da pessoa, entendeu? Então é muito bom. Outro dia eu fiz uma live com um médico falando sobre divórcio energético, que é você tirar essas energias, devolver essa energia para o outro e ficar só com a sua energia. Isso demora um tempo, às vezes, entendeu? Por isso que as pessoas se sentem tristes, se sentem dependentes. E é todo um trabalho que você tem que fazer em todos os níveis, nível jurídico, nível psicológico, nível energético, nível mental, nível emocional. Então, assim, não é fácil, tá? Eu não tô falando aqui que é fácil, mas tudo tem um jeito. Tá bom? Aí quando fica um Exatamente. trauma, estão me falando aqui, quando fica um trauma, a gente tem vários traumas, a gente tem traumas de criança, que até hoje a gente não conseguiu solucionar. Ai, meu trauma de Totalmente. infância, minha crença limitante, tudo isso. Então, assim, é trabalho diário, entendeu? Ninguém, quanto mais você busca se conhecer, você vê que você não sabe nada. E a vida vem te trazer situações para te mostrar, querida, você não sabe mesmo, entendeu? Você ainda tem muito que aprender. E assim é a vida, a gente vai errando, vai aprendendo, vai tentando fazer dar certo. Que É, exatamente, vivendo e aprendendo, né? Evoluindo sempre, a cada sim, dia. é. E, e uma coisa interessante que eu ia perguntar, as novas formas de solucionar os conflitos. Ah, então. Quem está com conflito familiar, tal, o que eu vejo? Muitas famílias sendo destruídas no poder judiciário. Por quê? Porque as pessoas não conseguem resolver seus conflitos e elas fazem o quê? Elas dão para o juiz, resolva meu problema. Só que o Sim, juiz, a gente é muito litigioso. Então o juiz está cheio de processo para fazer. Ele não conhece aquela família. Ele julga por aquilo que os advogados colocaram nos autos. Então, nem sempre sai a melhor solução daquele conflito. Então, quando a pessoa está com um problema familiar, que eu te falei, eu perdi muitos clientes porque as pessoas acabaram voltando, porque às vezes eu faço uma consultoria sistêmica e aquele casal vê que não é questão de separar, entendeu? Que dá para resolver. Eu não sei quando eu estava falando de traição, alguém colocar é fim do mundo. Não, gente. Não é assim que precisa acabar um relacionamento por causa disso. Então, assim, é você ver novas formas de resolver aquele conflito. Se vai divorciar, vai separar, tudo isso você tem que procurar maneiras de não destruir a sua família, não destruir as pessoas, você se recompor, você fazer isso de uma maneira menos danosa, tá? Então, são diversas formas. Você pode usar
a constelação familiar, que é uma terapia breve, que foi criada por Bert Hellinger, tá? Você pode usar a mediação e a conciliação. O que é? É um juiz? Não, é um terceiro ali, imparcial, que pode ser feito até extrajudicialmente, mas é um terceiro imparcial que vai ajudar as próprias pessoas a resolverem o seu conflito, tá? Então, não é ninguém que vai falar o que elas têm que fazer, não, elas vão conversar. Tem um tipo de mediação que chama mediação transformativa, que ela vai transformar o diálogo daquelas pessoas que já não conseguem mais dialogar, tá? Então, nessa mediação, as pessoas vão voltar a dialogar e vão conseguir solucionar o seu conflito. A gente tem olha, tem histórias interessantes aqui. Eu tô falando, já vou ler essa daqui do Márcio. A gente tem as práticas colaborativas. O que é? O advogado colaborativo é aquele advogado que ele é proibido de brigar no judiciário. Então, ele tem que chegar num acordo, tá? Senão, ele tem que passar para outro advogado. Então, são 2 advogados colaborativos num divórcio que usa também, para chegar num acordo, a presença de outros profissionais, como o coach, o personal financeiro, entendeu? O especialista em criança, porque muitos divórcios deixam crianças. Então, assim, são diversas formas da gente resolver esse conflito. Aí, posso ler essa pergunta? Claro. Já traí o meu ex-namorado. Aí cheguei, contei pra ele e pedi o fim do relacionamento. Ele falou, vai ser feliz, não sou seu dono. Gente, é assim, é o que eu falo. Não é causa do fim, mas para muitas pessoas entendeu? Depende de como a pessoa lida com isso, né? Eu acho que é muito rotulado a traição como o término. E como você disse, pode, às vezes, a partir daí... Eu acho que muitas vezes, quando uma traição aconteceu, é porque já terminou, entendeu? Tem um espaço ali. Porque relacionamento nenhum que tá legal, tá bom, tá maravilhoso, a pessoa vai querer trair, entendeu? Vai precisar disso, entendeu? A não ser que tenha algum distúrbio. Mas no relacionamento que tá bom, que tá saudável, que as pessoas estão se amando... Não tem porquê, né? Colocar em risco por um terceiro, sei lá. Exatamente. E também falando desse isolamento social, as pessoas foram obrigadas a morar juntos, até os namorados que não moravam juntos, né? E falando na questão do direito, acabou se criando uma união estável muito grande na quarentena, né? Não, o que acontece é assim, que aqui no Brasil, a união estável, para ser configurada, ela é igual ao casamento. Ela é igual ao casamento. Só que, para ela ser configurada, não precisam morar na mesma casa. Então, a união estável ela tem que ser uma união pública, contínua. Pública porque as pessoas têm que enxergar como um casal. Contínua porque tem que ser um relacionamento... que não pode sofrer interrupções. Duradoura não tem mais tempo mínimo. Então, não tem 2 anos, 5 anos, 1 ano. Não tem mais. Não tem isso. Então, não tem mais tempo mínimo. E com o intuito de constituir família. Então, tá no clube, é dependente do clube, recebe correspondência, se nomeiam em redes sociais como marido e mulher, tem o intuito de constituir família, tá? E moram em casas separadas. Então, pode ser uma união estável. O que aconteceu é que foi muita gente que namora, começou a morar junto, ficar na mesma casa na quarentena. Sim. E as pessoas começaram a ter medo de ficar configurada uma união estável. Então, o que elas passaram a fazer? O contrato de namoro. Tá? Que é você determinar que aquilo lá não é uma união estável. Mas o contrato de namoro ele tem que ser feito por um advogado. Por quê? Porque aquele namoro pode virar uma união estável e aquele contrato ser invalidado. Então é preciso muito cuidado com quem você faz o seu contrato de namoro. Sempre faça com um advogado de confiança, com todas as possibilidades se aquilo lá virar uma união estável, para poder diferenciar, tá? Porque existe o namoro que as pessoas moram juntas, como agora na quarentena, e não tem uma união estável. Estão simplesmente na mesma casa, tá? Aqui, ó. Quando temos um conflito sério com a família do marido. Gente, lembre-se que
a família do marido é a sua também. Então, entrar em choque com a família do marido, se não fosse aquela sogra, aquele sogro, você não tinha teu marido. Se não fosse aquela sogra, aquele sogro, você não tinha os seus filhos. Então, releva. Melhor coisa a fazer. Exatamente. Aqui tocou o meu alerta para 50 minutos, porque a live tem que durar no máximo 1 hora para garantir que ela fique salva, Tá. né? Aí, Tá. aí eu gostaria de falar aqui para as pessoas que me seguem que se você atende online ou só presencial, como que funciona? Não, eu faço consultoria, né, para todo mundo. Eu tenho pós-graduação, além de ser advogada, Escritora. além de ser advogada, escritora, eu trabalho com direito sistêmico, então estou fazendo a pós em constelação familiar e faço uma pós de coach para ajudar, geralmente, as pessoas que estão passando por problemas de término, de fim de relacionamento. Então, eu tenho uma consultoria, tá? Então, quem precisar, e também nos processos judiciais também como advogada, mas assim, eu tenho uma consultoria para as pessoas que estão passando por essas dificuldades, que muitas vezes parece o fim do mundo, mas muitas vezes pode ser o momento ideal da sua vida mudar para muito, muito melhor. E eu falo isso porque quando eu me divorciei há 9 anos atrás, eu tinha uma bebê de 10 meses e uma filhinha de 2 aninhos. Eu estava no último ano de faculdade, eu não tinha trabalho. Então, assim, eu passei por uma situação muito difícil. E tô aqui, recuperada, e hoje eu falo, foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque meu relacionamento dificilmente daria certo, porque a gente se transformou em pessoas muito diferentes, né? Então, assim, dificilmente meu relacionamento daria certo. Mas eu consegui pegar tudo isso que me aconteceu e transformar num aprendizado. Então, assim, o meu livro, por exemplo, é o livro que eu queria ter lido na época que eu me divorciei. Olha, eu sempre procurei preservar as minhas filhas, entendeu? Colocar elas acima de qualquer coisa, entendeu? De qualquer mágoa, de qualquer ressentimento, de qualquer problema que eu tive com o pai delas. Porque os filhos não têm culpa. E a gente não pode deixar esse peso para eles. O relacionamento de casal, conjugal, acabou. Mas o relacionamento de pais, ele vai continuar. E os filhos, eles não querem necessariamente os pais juntos. Eles querem os pais bem e felizes, tá? sim. Independente se estão juntos ou separados. O nome do livro é Divorciei e Agora, tá? Tem na Amazon, Saraiva, tudo isso. Fala no meu livro também de alienação parental, aqui que eu tô vendo uma pessoa perguntando. Fala sobre isso, porque o meu principal, assim, se fala assim, Ana, você trabalha a favor da mulher, a favor do homem. Eu não trabalho a favor eu trabalho a favor das crianças, porque as crianças não têm culpa e elas precisam ser preservadas. Eu faço um trabalho de combate à alienação parental, entendeu? Porque eu acho que criança é o principal. E é o que Com eu tentei certeza. fazer. Como não deixar minhas filhas traumatizadas. Exatamente. Isso, Divorciei Agora. Tem na Saraiva, na Amazon, Hiperlivros. Todos os lugares eles entregam, tá? É ótimo. Excelente livro. Eu também recomendo para todo mundo, quem quiser comprar. Separação ou divórcio, que é mais tranquilo. Então, depois da emenda constitucional de 2010, na verdade, muitos juristas acham que a separação acabou, tá? É que na separação, eu falo isso no meu livro, tem um capítulo só disso. Na separação, você pode voltar e não precisa casar de novo. No divórcio, se você se arrepender, você tem que casar de novo. Só que na separação, você não pode casar com outra pessoa e no divórcio você pode. Então, tudo tem seus prós e contras. O trâmite é o mesmo, não tem qual que é mais tranquilo. Olha, perfeito. Eu amei a aula que você deu aqui pra gente, amei a nossa live e infelizmente vai ficar passou... salva? Então, passou voando, eu vou ter que finalizar para ficar salva. Mas tá bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço o seu aceite do convite, foi demais. Obrigada, então, viu, gente? A todo mundo que ficou aqui, viu? Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Exatamente. Obrigada, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora Ana.
Tchau! Tchau!